a gente vai falar com um agroflorestor que está trabalhando na Amazônia há algum tempo e é um amigo também, que é o Pedro Paulo Gabriel. Vou fazer uma apresentação dele logo mais. E então, boa noite a todos que estão aí presentes hoje nessa live. E meu nome é Murilo Arantes, eu sou biólogo e agroflorestor, né? Também trabalho como produtor rural em Goiás e atuo profissionalmente com a agrocentropia também nesse portal aqui, com um trabalho de assessoria técnica, né? Auxiliando projetos e produtores que querem plantar agrofloresta em todo o Brasil. Então, eu decidi criar essas lives, né, ainda no início do período da pandemia, e aí chamamos essa sequência, né, de lives do projeto Vê Quem Planta. A gente já realizou várias entrevistas com agroflorestores e agroflorestoras do Brasil, e essa de hoje será mais uma, que eu vou falar então com o Pedro Paulo, Peu, que está em Porto Velho, e hoje a gente vai entrevistar ele. Esse projeto tem o apoio do MAIS, que é o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, e também do projeto Nós Fazemos o Clima. O Pedro Paulo é agricultor, permacultor, instrutor e divulgador das ideias de Ernest Gut, né? Então trabalha com agrofloresta, e uma característica que eu admiro assim no Peu, né, que eu posso chamá-lo assim, que é o Pedro Paulo, é a capacidade que ele tem de leitura dos ambientes florestais, dos ambientes em geral, né, dos ecossistemas, que essa é uma das bases do trabalho do Ernest, e ele compreende bem como que a gente pode utilizar essa ferramenta poderosa que é o nosso corpo, né, a nossa capacidade de observação, né, e de estudo para poder estudar os ambientes que a gente vai trabalhar com a agrofloresta. Então ele tem para mim, uma capacidade refinada para explicar também, e a gente vai falar um pouco disso. Ele trabalha com agricultores familiares na estruturação de redes justas de comercialização, né, realiza atividades, vivências, encontros e cursos em diversas regiões na Amazônia, mas atua principalmente na região de Porto Velho, em Rondônia. Então eu vou convidá-lo aqui para a gente poder falar um pouco mais e quem não conhece ele ainda poder conhecer. Então vamos lá. Cadê aqui o Agrofloresta em Rô, né? Que é em Rondônia, né? Na verdade. Vamos chamá-lo aqui. Muito bom. Eu também estou achando bom estar falando com você, Pedro. E você está falando de Porto Velho agora, né? Você está onde? Agora eu vim para o centro do estado de Paraná, mas toda semana eu vou lá em Porto Velho. Uma vez, passo uma semana lá, uma semana aqui, né? Eu comecei lá em Porto Velho a desenvolver esse trabalho de mostrar para as pessoas o que é agrofloresta e plantar, colher, comercializar, divulgar para o urbano o que o rural pode fazer, como é que vem o alimento mais sadio, os serviços ambientais que o alimento pode proporcionar, uma vez que seja uma agrofloresta, dentro dos princípios de sintropia. E lá a gente tem, assim, tem 3 grandes rios na cidade, que é o Rio Madeira, tem o Garça, que vem de uma chapada, e tem o Candeias, que vem do outro lado, e cada lugar tem um ecossistema diferente, uma dinâmica diferente, um solo diferente, um grupo de planta diferente, e daí isso foi muito rico para eu estudar agrofloresta e compreender mais a dinâmica dos ecossistemas, e agora eu vim aqui para o centro do estado. As pessoas aqui chamam de Mata Alta, né? Mas eu vi umas Mata Alta na Amazônia que é alta mesmo, né? Aqui a gente tem uma transição, um clima mais temperado que lá em Porto Velho, e aqui a gente tem umas frutas mais doces, e a cultura, a colonização desse estado é bem interessante, porque veio gente da Bahia, de Minas, do Pará, então... Culturalmente muito rico, né? E tá muito chovendo rico. aí hoje? Hoje eu vim
de uma outra cidade, peguei uma chuva na BR, mas eu cheguei aqui não choveu não. Mas no estado já está chovendo. Beleza. Legal. Muito bom, Pel. Aqui a gente vive muita queimada, sabe, Murilo? Muitas queimadas, né? A maneira que as pessoas sabem de preparar, né? De viver, né? Aquela ideia de limpar, né? Então, assim, é uns dias difíceis aqui, a gente aguarda as chuvas e aguarda a primavera, contando, separando, selecionando as melhores sementes para pôr no chão, porque a chuva aqui é bem esperada. Eu gosto de viajar e conhecer outras regiões, eu gosto muito de ver outros lugares, então eu ponho a mochila na costa e levo semente da Amazônia, é a moeda de troca. Eu consigo chegar longe com uns 20 litros de semente. Mas todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo. E eu percebo que a gente tem as mesmas plantas em todos os lugares. A gente tem as mesmas plantas em todos os lugares, às vezes com a folha um pouquinho maior, o fruto um pouquinho maior. Eu acho isso um barato. Eu não consigo separar planta de um lugar para o outro. Eu percebo que é um momento, né? A natureza é uma só, né? Exatamente. Peu, tem muita coisa para a gente falar, mas é importante para as pessoas te conhecerem, né? O objetivo dessas lives é mostrar um pouco também das pessoas, né? Não só do ponto de vista de conhecimento, né? Que a gente pode contribuir também, mas o primeiro objetivo é falar um pouco da história, da visão, né? De cada agroflorestor. E fala um pouco para a gente quem que é o Pedro Paulo, onde você nasceu, né? E os caminhos que te levaram a desenvolver o trabalho que você vem desenvolvendo hoje em dia. Eu nasci em Minas, mas os meus pais já tinham uma ligação com Rondônia, né? Então, eles vieram para Rondônia. Uhum. Eu só nasci lá em Minas e visitei de férias, né? Fazenda de vó. E aqui em Rondônia eu vi muito nos bastidores da política. Meu pai era assessor, chefe de gabinete. Eu fui morar em Brasília quando ele trabalhou no Senado, na Câmara dos Deputados Federais. E aqui em Rondônia, gabinete de prefeitura. Então eu vi o desenvolvimento do estado madeireiro, mineral. Eu vi a vida das pessoas, o sentido de explorar recursos. E eu sempre tive um desejo de ver as pessoas terem uma vida melhor, sabe? Menos sofrida. Uhum. E na agrofloresta, quando eu conheci a agrofloresta, logo eu vi que era uma forma de viver melhor, né? Até internamente, né? De cumprir uma função, né? Se sentir uma parte do todo, né? Como se no final do dia a gente pudesse relembrar tudo que a gente fez e sentir parte daquilo, né? E ter um sono profundo, né? Descansar. E isso foi o que me fez assim, ter certeza que era a agrofloresta que eu procurava. Porque eu sempre procurei. Eu tenho certeza que eu via as coisas diferentes das outras pessoas, né? A relação com o próximo, a relação com o meio, até mesmo o cuidado com os excedentes, sabe? E depois eu estudei outras coisas, né? E tive acesso a um pouco mais de informação acerca de sustentabilidade, fui pingando os pontinhos nos is. Por essas e outras, eu acredito que nós somos seres espirituais e vivemos uma experiência material. E esse planeta tem uma função, e a gente pode perceber, não é difícil, ele tem uma função, e de certa forma, o ser humano, ele está diretamente ligado à função desse planeta, e a gente não pode fugir disso. A gente está ligado no planeta, e eu percebo assim que existe uma força positiva, né, digamos assim, superior, universal, que ela é inteligente, as coisas não são à toa, né? E
muitas civilizações extinguiram-se, os impérios, por terem afastado os recursos naturais. E eu acredito que a gente tem uma oportunidade de viver melhor, deixar um futuro melhor para as pessoas. Isso me motiva, muitas vezes, colher semente em um agricultor e levar para o outro agricultor. Aí a gente vai comer o que a gente plantou, né? Para depois distribuir para a família, para depois pegar os excedentes e levar para os consumidores, organizar uma forma de fazê-lo para ter o dinheiro na propriedade e ter pernas para ir mais para frente fazer um trabalho com outros agricultores. Agora, quando eu conheci a agrofloresta, no meio da turma em Brasília, eu tive uma impressão de que aquilo ali era uma ilusão, era uma fantasia. A gente plantava muvuca de sementes, a gente mandalas, né? Plantios circulares, né? A gente plantava tudo muito, né? Aí um dia eu achei que aquilo ali estava demais da conta, que não dava em floresta, que aquilo não era natural, e deixei quieto essa história de agrofloresta. Aí o André Pelicano e o João foram me buscar lá em casa, num dia que o Ernest foi lá no sítio Semente, e daí eu participei, né? De primeiro eu não queria ir não, mas daí eu achei legal porque logo o Ernest falou assim: quem foi que ensinou vocês a plantar de muvuca? Não fui eu não, a gente vai plantar o que pode nascer, vamos dar uma condição para que as plantas para as que possam nascer aqui, cumpram a função. Aí eu fiquei olhando, e ele muito amoroso, né? Ele dá umas broncas bem pontual que cativa a gente mesmo, né? A gente que percebe que pode melhorar, que não é perfeito, aproveita quando tem essas oportunidades. E daí eu achei interessante aquilo. Aí ele fez um desenho de deixar uma faixa de 5 metros e concentrar esses 5 metros de capim na linha de árvore e buscar plantar um capim mais rico naquela faixa que ficou de 5 metros, o que a gente depois começou a chamar de preparando o alicerce, né? Adubando com a entrelinha, a linha de árvore, para depois a linha de árvore dar o nutriente, a ciclagem de nutriente para as entrelinhas. Aí eu vi que a coisa tinha uma lógica mesmo de copiar os processos naturais. Aí eu mergulhei, Murilo, e a paixão no estado de Rondônia, logo eu voltei para Rondônia para poder trazer para cá, mas não foi brincadeira não é brincadeira não. Quando a gente muda um paradigma bem interno mesmo, muitas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que têm sonhos diferentes, se distanciam. Então, fazer uma mudança forte assim de paradigmas tem um peso, né? Uma consequência. Agora, o legal é que nesse processo a gente passa a conhecer, nos encontramos com outras pessoas que mostram para gente que é possível, né? Que é viável. Às vezes, quando começa um movimento novo, a gente, em geral, a gente passa por 3 fases, né? A primeira é a negação, depois a gente tem a dúvida e logo a gente encontra assim, a aceitação, né? Então, no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, no âmbito de faculdade, a gente sempre vai encontrar pessoas que negam isso, depois elas têm dúvida e questionam, perguntam, depois elas veem alguma coisa e aceitam e pedem auxílio. É normal que isso aconteça, faz parte desse processo, né? Então, de 2007 para cá, eu tive a oportunidade de estudar em muitos biomas e conhecer um grupo de pessoas. E essa série de entrevistas, o Ver Quem Planta, isso é fantástico, meu amigo. Pegou o momento da pandemia. Eu tenho certeza que muita gente que estava estudando agrofloresta
se viu sem condição de poder fazer alguma coisa, sem condição de poder estudar, e de repente chegou tanto conteúdo legal na internet, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a coisa só foi melhorando. Parabéns, viu, Murilo? Tem um time de heróis aí. E o legal é que a pessoa vem trazer... o legal é que a pessoa vem trazer um depoimento e ela coloca uma memória emocional no que ela está falando, que aquilo ali é transmissível, né? Ela pratica aquilo, ela vive aquilo. O João deu excelentes conselhos aqui, o Iberê deu excelente, todo mundo, a turma que eu conheci pessoalmente, eles foi muito rico, é muito rico, porque eu conheci o pessoal em um determinado momento, né, que a agrofloresta estava no Brasil e que a gente estava na agrofloresta, e de repente ver as pessoas trazendo o sucesso. Por que eu não plantei mais? Eu me perguntei. Mas tá bom. Eu fui plantando de quintal em quintal e eu gosto de entrar na floresta, sabe? A floresta, ela tem um... A gente vai falar um pouco também. Muito bom, Peu. Sua história é rica, né? Uma pessoa que buscou conhecer, né? Você teve um pezinho na permacultura também, né? E buscar esse conhecimento, né, na fonte também, diretamente com o Ernest, com os alunos dele. E hoje em dia é um dos bons agroflorestores que a gente tem, né, que está buscando aprimorar ainda mais, né, e está buscando meios para poder trabalhar com isso também. Isso é muito legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que apesar de ter mais alguns temas para falar aqui, no início da sua fala você falou da função do ser humano. Para você, qual que é a função, então, de fato, do ser humano no planeta? Olha, a gente, para ter esse corpo sadio, a gente precisa de alimentos ricos, que vêm de um solo rico, que para ser assim, o ambiente é biodiverso, tem coberturas florestais para ter um solo bom, próspero, e os alimentos que nos trazem mais saúde não são alimentos de plantas que vivem 6 meses, 1 ano. Essas são alimentos, mas as castanhas, o fruto das palmeiras, e a terra preta, ela é formada de madeira lignificada, madeira fibrosa. Então, a gente não veio com uma ferramenta igual a formiga, que tem o ponto de vista dela, a função dela. Uma ferramenta igual a onça, por exemplo, né? Ou o tamanduá que persegue formiga, ou a onça que maneja ecossistemas, é um predador. Mas a gente tem um polegar opositor, a gente tem sentimento, emoção, a gente tem consciência, a gente tem a fala. Então, se a gente ligar as pecinhas, que os animais de porte grande, eles vivem numa área necessária para eles se alimentarem, e eles ainda conseguem deixar aquela área melhor, e que a gente, atualmente, maneja uma área muito maior, comparando o nosso tamanho, o nosso peso, e a gente não está deixando a área melhor. Então a gente tem uma funçãozinha: aprender a viver direitinho. Eu acredito que a função do ser humano, nesse momento, o que eu consigo enxergar é que a gente veio para se reconectar com o planeta. A gente precisa aprender, porque senão a gente não vai ter uma saúde plena. Eu acredito que a nossa conciliação com a floresta é realmente a nossa reconciliação com o planeta. E eu estou buscando me inserir num ambiente onde eu possa aumentar a quantidade e a qualidade de vida. E às vezes eu tenho que ir lá no mercado, né?
Eu até gosto de copiar os meus colegas agroflorestores, porque é muito rico o ponto de vista dessa turma. Outro dia o João falou que a gente vai de segunda a sexta colocar veneno no planeta, fazer foguinho, usar uma máquina grande. É o que eu faço muitas vezes de segunda a sexta, porque eu tenho que ir no supermercado comprar feijão, comprar açúcar, comprar arroz. Mas sábado e domingo eu vou me salvar, porque eu vou para um plantio, eu vou para o sítio, eu vou trabalhar com agrofloresta. Mas eu estou fazendo uma transição com um grupo grande de pessoas e a gente não está ficando de segunda a sexta detonando, não. A gente detona cada vez menos. Agora a gente já tem algumas listas de produtos agroecológicos disponíveis na cidade, né? Na cidade de Ariquemes, já tem uma turma divulgando. Lá em Porto Velho, vez ou outra, aparece um tanto de produto também. Aqui em Paraná tem um tanto de produto. Aí eu procuro fazer essa fonte, né, me conectar com as pessoas. É muito importante a gente conseguir fazer algo de bom. Seja onde for que a gente estiver. Se a gente conseguir fazer algo de bom, é muito importante. A gente não pode ignorar isso, né? No fundo, a gente sabe o que é o algo de bom que a gente pode fazer. A gente não precisa ignorar isso. É prazeroso pagar o preço, vale a pena. Legal. Não, muito bom. É isso aí, eu também acredito nisso, né? Nessa possibilidade que a gente tem de reconexão, né? E buscar compreender mais, né, o funcionamento, já que a gente tem essa capacidade de estudo que nos foi dada, né, de reflexão, para poder entender o que está acontecendo nos ambientes, né, para que a gente possa, de fato, contribuir para que a vida vá adiante com qualidade, como você falou, né? E eu sinto isso também, que a nossa função é plantar e manejar florestas, né? Porque se a gente está fazendo isso, a gente tem alimento e tem essa possibilidade real de conectar, né, o nosso ser com o sistema, né, que a gente está criando e ajudando a estabelecer. E uma coisa que eu acho que é importante falar, como que você tem trabalhado aí com os agricultores, né? O ambiente amazônico é desconhecido, podemos dizer assim, da maioria dos brasileiros, né? Desconhecem as dificuldades, né? A condição, né? E criam um imaginário que muitas vezes é distante, né? Eu morei por quase 6 anos na Amazônia, conheço, vamos dizer assim, os meandros, né? do interior da Amazônia, né? Como um todo. E você está aí há muito tempo, né? Trabalhando com agricultores, né? Fala um pouco do seu trabalho e das dificuldades que é estabelecer sistemas em um lugar que muitas vezes não dá tantas condições para que isso aconteça de fato, né? Mas ao mesmo tempo dá toda a condição, né? Fala um pouco para a gente aí do que você tem feito, né? A forma que tem trabalhado e um pouco desses desafios aí do ambiente amazônico. Muitas pessoas se aproximam do movimento de agrofloresta são usurpadores. Eles querem utilizar o movimento da agrofloresta a favor deles. Uma propaganda política, uma benfeitoria para cobrir algo que não foi, uma imagem que não é legal de uma empresa, de um grupo, de uma associação, sabe? Ou já veste a bandeira da agroecologia e daí quer trazer o movimento para dentro do outro movimento. Então, às vezes a gente encontra assim, muita dificuldade, principalmente vindo daquelas pessoas que estão nos lugares que deviam estar dando apoio para o produtor. Então, logo eu me distanciei de secretarias, de faculdades, de professores e tive que fazer o trabalho 100% de iniciativa privada. Cada pessoa que a gente busca dar uma consultoria, que a gente busca fazer uma parceria, é um desafio diferente. É um mundo diferente. Cada lugar que a gente chega para plantar é diferente. A gente pode, muitas vezes, usar as mesmas estratégias, né? Mostrar os vídeos do Ernest, mostrar o trabalho dos colegas,
mas alguma coisa ali vai chamar a atenção da pessoa, ele vai abrir uma porta que é diferente de uma pessoa para outra. E cada lugar, mesmo que a gente planta as mesmas plantas, cada lugar um consórcio vai se estabelecer melhor. Às vezes a gente melhora o espaçamento, na mesma área, fazendo plantios subsequentes, as plantas começam a se apresentar de uma maneira diferente, de acordo com a época que plantou, ou com o tempo, quem você já está trabalhando o solo, a planta que já se fixou. Então, realmente não tem uma receita, um pacote tecnológico que eu consigo empacotar no quintal de um produtor e levar para o quintal do outro. Então, a gente tem que ser artista nesse sentido. Agora, uma coisa que o ribeirinho, o caboclo, e até as pessoas que vieram do Paraná, que já são acostumados com área mais limpa, uma coisa que todo mundo logo percebe é que a densidade e a diversidade são, sem sombra de dúvida, ferramentas para a gente conseguir estabelecer um consórcio mais abundante, mais rico. Muitas vezes a gente para de roçar. Seleciona a semente das ervas, das pragas que amadurecem e roça só as maduras. Rapidinho começa a aparecer outro grupo de planta mais fácil de lidar. Rapidinho aquela sementinha de fruta que o passarinho trouxe, cresce, desenvolve. Aquela semente que a gente tinha plantado que não acreditava que ia nascer, aparece. Aí já dá para colocar alguma coisinha a mais na hora que faz uma poda maior. Isso é fato. É usar a natureza a nosso favor, né? Ou nós a favor da natureza, né? Começar a trabalhar a favor dela. Agora, tem uma coisa que eu acho assim, que é importante. Às vezes a gente começa a trabalhar num lugar e aquela área ali vem muito bonita. Muito bonita. Se a gente não manejar, se a gente não cuidar de fazer um raleamento, estratificar, tirar a planta madura, não deixar a galinha lá, aquilo perde. Então, assim, eu já fiz trabalhos com grupos de mutirão e levava a turma toda para ir para o quintal de um produtor. Fazíamos trabalho muito bonito, mas se a pessoa não procurar verdadeiramente seguir as orientações, é sujeito àquela área se perder e depois a pessoa achar que realmente não dá e que tem que seguir outro caminho. Então, é uma coisa assim que eu vi que é melhor eu me doar menos, às vezes, mas conseguir trazer as pessoas para uma área melhor manejada, né? Porque a área é que vai ser assim, a grande sala de ensino, né? Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre procurando compreender melhor o que as plantas estão dizendo, porque elas dizem e compreendem. Afinal, todos os seres vivos, eles vêm no cumprimento de uma função nitidamente determinados por aqueles que o antecedeu, dotados de instrumentos para se comunicar e compreender a comunicação dos demais. A arquitetura da planta mostra se ela está buscando sol. A cor da folha mostra se ela está fazendo fotossíntese. Um fungo, uma formiga. É nítido isso. Existe uma comunicação e a gente pode perguntar para a planta, perguntar para o sistema, e a agrofloresta, ela tem vontade própria e ela quer que você compreenda. Ela não guarda mágoa. Você erra 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, o dia que você acerta, ela te dá um fruto. Ela não guarda mágoa. Muito bom. E aí, você começou a juntar alguns amigos, eu sei que você realizou alguns mutirões, né? E esse grupo está crescendo aí, né? Você tem conectado outras pessoas também, né?
Fala um pouco mais para a É. gente desse trabalho. Aí eu comecei o movimento, a gente chama de Agrofloresta em Rondônia. Aí juntei uma turma, essa turma seguiu seus caminhos, né? Porque eram pessoas que estavam estudando agroecologia, bioconstrução, mas já tinham um foco, um planejamento. E a gente se uniu para fazer a agrofloresta. Daí, rapidamente, aquelas pessoas que o interesse era plantar agrofloresta, começaram a plantar nas suas áreas. Aí eu fui acompanhando, levando semente. Aí, quando eu decidi fazer esse trabalho de vir para o centro do estado, eu fiz uma pesquisa, usei as mídias sociais, anunciei produto orgânico, anunciei curso, identifiquei que no centro do estado tem um grupo de pessoas com interesse na agrofloresta, em consumir produtos. Aí eu vim para o campo para procurar pessoas com interesse em plantar, com aptidão, fui nas faculdades, fui conhecer os produtores agroecológicos, né? E daí, aquela galera lá de Porto Velho se organizou por conta deles para fazer rodízio de mutirão. Eu estou pedindo agora licença para entrar no grupo deles de mutirão, né? Porque foram eles que organizaram. Eu fiz o primeiro trabalho de mostrar a agrofloresta, ir para a floresta juntar semente, e ia lá no quintal de um, depois ia lá no quintal do outro, depois levava um no quintal do outro. Aí algumas pessoas não têm a liga, né, de fazer grupo e se distanciam, faz sozinho, mas não perde o contato, está sempre pedindo semente ou informando que tem alguma coisa. Mas o legal é que as pessoas estão caminhando sozinhas, né? E tem uma coisa que todo mundo passa, eu reparei que isso é bem da natureza da gente. Quando a gente começa a colher, a gente distribui com a família da gente, depois começa a vender com os amigos da gente, né? E depois, quando tem excedentes, assim, a gente acaba buscando uma forma de levar esse excedente e trazer um recurso econômico para a atividade. Mas eu digo assim, essas histórias de sucesso de plantio de agrofloresta, elas têm um amor, não é um interesse econômico, é um amor pelo trabalho. Existe o interesse econômico, a gente tem interesse de continuar fazendo e precisa de condição para continuar fazendo, mas produzir alimento tem que ter aptidão, tem que ter aptidão. E eu digo assim, um grande... a maioria das coisas que eu digo é um grande copia e cola do que muitos colegas agroflorestores dizem, né? Ou o próprio Ernest. Mas eu digo assim, que o que nos limita é a nossa criatividade. A nossa criatividade nos limita. Porque veja que a natureza é um espelho de uma grande força criadora, né? Ela faz surgir minerais, faz surgir elementos, faz ter saúde e tem ferramenta para cada necessidade. E eu tenho certeza que se tem uma mudança ambiental e surge uma nova necessidade, o organismo cria uma nova ferramenta. É um organismo e quem alimenta ele é a luz do sol, né? Então ainda existe a fonte da energia que é externa ao organismo, né? Ainda existe isso. Agora, quando a gente é criativo, aí é possível a gente ganhar dinheiro. Não é pouco não, porque tem áreas pequenininhas que são produtivas e a terra ainda fica melhor, né? Com mais capacidade. E a gente sempre tem o foco de processar o produto na propriedade. Eu percebo, eu acho até que foi a primeira vez que eu ouvi isso, se não me engano, foi você mesmo que estava falando, que a gente tem uma base científica, né, técnica na agrofloresta no Brasil superior a muitos conceitos de agricultura, né? E realmente a gente está muito bem amparado. Essa turma de agroflorestores que veio na primeira, segunda, terceira geração aí, e agora eu até decidi terminar uma faculdade, Murilo, que eu gostava de estudar um pouquinho de cada assunto, agora eu quero escrever um artigo. Opa. Eu quero escrever um artigo, eu quero contribuir também, fazer um mestrado. Aí eu peguei uma das faculdades que eu tinha começado e estou dando continuidade nela. Mas sabe, Murilo, eu tinha a impressão de que é de gestão ambiental. Opa, gestão ambiental.
Estou fazendo EAD, aí eu não deixo de dar as consultorias nos sítios, né? Mas eu andei estudando outras coisas também no caminho, até direito na federal, cinema digital, adoro fazer vídeo de agrofloresta, eu uso muito conceito. Mas sabe, eu estava percebendo assim que uma vez o Ernest falou para mim assim, na última noite eu vou escrever. Eu não sei se o que eu tenho para escrever é o que eu realmente, o que eu entendi até aqui é o que eu realmente tenho que escrever. Aí eu vim para cá, fiquei acompanhando os vídeos que aparecia, né? Agenda Guts, a turma, os agroflorestores. Nunca me senti penado por não estar presente, porque a turma coloca excelentes material e mostram as experiências, ninguém esconde nada, se esconde, esconde muito bem escondido, que a gente não sabe, mas está todo mundo mostrando. Agora, eu ficava assim, pensando nas palavras do Ernest, até que ele começou a publicar, né? Aí eu falei, meu Deus, que essa última noite seja longa, né? Porque eu quero encontrar o velhinho de novo. Legal. Ficar esperto aqui na agenda dele para encontrar com ele de novo. É um cara diferenciado, né? Como é que você vê isso, Murilo? Não, eu sinto que assim, ele falava também que quando ele não conseguisse manejar mais, né, ele escreveria, né? Eu sinto que é 73 anos, né? E uma necessidade também de registrar isso, eu acho. E colocar isso num papel para poder servir de referência, né? Então, ele está começando a escrever, a gente espera aí uma publicação dele em breve, né? Que vem vindo aí, que é um livro que vai falar dos princípios. E esses materiais que foram sendo lançados é parte dessa construção, né? Eu também espero que ele fique mais muitos anos aqui com a gente. É a principal referência de agrofloresta que a gente tem. Pessoas que dizem fazer um trabalho diferenciado aqui no Brasil, algumas pessoas que querem fazer um trabalho diferente da proposta do Ernest, mas que construíram a base com ele. Então, às vezes eu fico até triste, porque eu sabendo, né, que existem pessoas que aproveitaram do conhecimento, né, principalmente dessa capacidade que o Ernest nos instruiu, né, muitos de nós, de leitura dos ecossistemas, que é diferenciado. Na ecologia, você vai estudar gestão ambiental, não é isso? Continuar. Não é isso? Isso. Tem muitos autores dentro, né, da ecologia, né, na biologia, que fundamentam, né, teses, né, e para compreender o funcionamento desse macro-organismo, vamos dizer assim, né? E colocam isso no papel. Tem alguns que conseguem captar boa parte desse conhecimento que o Ernest fala, mas a capacidade dele colocar isso em prática e transmitir também para que outros possam fazer essa leitura a partir das suas experiências, né? Esse é o mérito. Então, eu sou um cara que eu sou grato ao trabalho dele e faço a referência ao que eu aprendi com ele, igual eu tenho aprendido com outros agricultores também. Então, mas para mim, sim, a principal referência que a gente tem. Mas eu estou querendo ouvir mais você do que eu hoje aqui. O que você acha que você pode falar? Você já falou algumas coisas, Peu, mas que eu acho que pode contribuir para quem está na Amazônia. Você falou ali do manejo das espontâneas, né? Fazer a roçagem, de otimizar aquele recurso que já está ali. Mas o que é importante para uma pessoa hoje que quer plantar agrofloresta no ambiente amazônico e ainda não conhecia agrofloresta, mas que a partir desse vídeo, que também vai para o YouTube, pode se inspirar e fazer um trabalho melhor, uma agricultura mais próspera, né? O que você pode falar para alguém que quer fazer uma transição, que usava adubo químico aí na Amazônia, que queimava, ou que fazia ainda aplicação de defensivos químicos, e ele, como que ele pode fazer essa transição na sua maneira de ver, né? Interessante. Eu estou procurando ter mais convicções acerca desse assunto, mas eu já consigo perceber que uma terra igual lá em São Paulo, né? Ou na Itália, Portugal, que tem minerais geodisponibilizados, funciona bem, pouca cobertura florestal.
aqui na Amazônia, a dinâmica do ecossistema, se a gente quiser que continue a Amazônia, né? Porque tem caatinga, tem cerrado. Às vezes eu ando de um quintal de um produtor para o outro, num raio de 20 quilômetros, e vou na caatinga, no cerrado e na Amazônia. Bem distinto o quintal de cada um. Se a gente quiser trabalhar com a Amazônia aqui na Amazônia, a gente tem que criar agroecossistemas que tenham 200% de filtro, né, de cobertura arbórea, né? É uma árvore lá em cima, para 2 embaixo dela, para 4 embaixo dela, para 8 embaixo delas, para 8 embaixo delas. E aquela que está lá em cima, deitada, é a distância da outra que está lá em cima, né? Agora, a floresta amazônica que eu manejo, eu não quero que ela tenha 40 metros, não. Eu acho que 12 metros, talvez. Então, escada e motosserra, né? Todo ano a árvore cresce um galho porque ela caiu a folha. Aí ela cresce mais um galho e cai folha. Aí cresce mais um galho, cai folha. Aí ela não tem mais galho, não tem mais folha no tronco. Aquele tronco fica grande, grosso, cheio de carbono, né? Então a gente pode, de uma maneira inteligente, fazer com que a planta todo ano cresça galho, caia folha, cresça galho, caia folha, acumule carbono, mas fazendo a poda nela, né? E a poda tem muitas vantagens. Aquele material no chão vai dar para a gente água, aquele material no chão vai dar para a gente condição de ter raízes, rapidamente aquele material vai ser incorporado pelo sistema em formato de macromoléculas, não há decompostagem, digamos assim, né? O sistema inspira, você pode, ele inspira, então a madeira comprovadamente cresce mais. Aquela entrada de luz, você cria uma condição para frutificar, para florescer outras plantas, para que outras árvores ocupam aqueles espaços que ficou faltando. Então, a gente pode ter uma área produtiva rápido, não tem que esperar 20 anos não para a área ser produtiva, né? Não, o biribá dá com 2 anos, tem açaí que, tomando a quantidade de sol certa, no 4º ano tem 4 cachos bonitos de açaí, sabe? E aqui na Amazônia a gente tem uma taxa de evapotranspiração alta, precisa ter chuva para dar milho. Lá na Caatinga, com 2 chuvas embaixo de um cajueiro, o milho nasce, na segunda ele flore. Você tem milho com 2 chuvas. Aqui na Amazônia, se não chover toda semana, você não tem milho, né? A taxa aqui é diferente, a dinâmica aqui é diferente. Então, a gente tem que trabalhar mais com as plantas, Eu achava um desafio enorme. Aí comecei a procurar clareira no mato e fazer plantio. Nascia nada, nem o abacaxi crescia. Aí eu, meu Deus, as clareiras não dá. Aí eu comecei a ir atrás dos toureiros. Quando eles abriam aquela clareira, aí eu ficava acompanhando 6 meses, 1 ano, o que subia. De vez em quando, de um ano para o outro, fechava de Embaúba. Aí em algum lugar, de vez em quando, de um ano para o outro, fechava de Bandarra, sabe? Pio Cuiabano. Aí eu ficava olhando as estratégias da natureza. Ela fez uma monocultura aqui para fechar essa esplanada. Mas essa monocultura foi só a primeira que subiu. Então ela só fez uma cicatrização. Porque o corpo florestal que está vindo é biodiverso, né? Então são estratégias do ecossistema. A gente pode observar assim, com carinho, com atenção. Aí depois de um tempo, eu viajando, conversando com os outros agroflorestores, fui me atualizando também, né? O efeito da borda da clareira, a poda tem que ser assim, vamos criar um efeito clareira pleno, o sol tem que entrar das 9 da manhã às 3 da tarde. Aí eu voltava lá na área. Aqui, a derrubada foi leste-oeste, e o cipó puxou o galho ali, ó, da borda. A clareira veio diversificada no 1º ano, não foi no 2º nem no 3º. Então, como é que eu vou manejar aqui na floresta? Aí eu tenho uma área que tem
muito açaí plantado, nativo. E daí o pessoal lá tem uma licença para tirar madeira. Eu não tenho nada contra derrubar madeira. Eu acho que a gente tem que derrubar madeira. Agora eu acho que a gente tem que plantar mais madeira. Não adianta a gente construir nossa casinha de madeira, fazer a cerca, ou o carvãozinho, ou o que for, é recurso, né? A gente tem que plantar mais, não adianta só derrubar. E daí eu fui lá nas clareiras observar os açaís e estava jogando semente de açaí nas clareiras novas, passava nos carinha que batia os açaí que a gente colhia na fazenda, em um dos proprietários, levava para bater, trazia o caroço de volta e muito mais caroço para jogar nas clareiras, nos igapó, nas áreas de açaí. Aí eu reparei que os açaís mais sadios estão embaixo do jatobá. Os açaí com os melhores cachos, eles estão no raio de influência de uma emergente em cima deles. Agora, se tiver uma árvore alta junto do açaí, ele só vai dar cacho com 18 metros de altura, 14 metros de altura. Então, tem que abaixar o teto da floresta, mas deixar a emergente grande lá para o açaí. Aí eu comecei a, nas clareiras, observar os açaís que com 4 metros estava dando fruto, né, os açaís solteiros. Eles realmente precisam de um período para subir de sombra, de floresta nova, rejuvenescida. Mas se com 4 metros de altura ele já tomar sol, ele já coloca cacho bonito. Não precisa esperar muitos anos, né, fazendo manejo. Então, a agrofloresta é um grande livro verde. Ela é um grande livro verde. E a Amazônia tem muitas páginas. Muito uma vez bom, eu pedi para o Hoffman, vou contar uma aqui. Assim que eu estudei agrofloresta... Bem breve, porque a gente está caminhando para a parte final aqui da live. Tá. E aí? Tá, beleza. Vai lá. Cada professor de agrofloresta tem seu jeito, né? O Maurício Hoffman, eu gosto muito do jeito dele, muito mesmo. Eu copio algumas coisas dele para mexer com a memória das pessoas, para as pessoas poderem se esforçar em analisar e estudar as coisas, porque é um aprendizado verdadeiro quando a gente procura com interesse, se aprofundar na matéria. Eu estava fazendo uns 2 dias manejando margaritão em volta da casa do Hoffman, num estágio, lá do sítio dele, chamado Sítio Felicidade, hoje fazenda Elo Florestal. Daí eu pedi para ele um livro. Ele estava no escritório escrevendo uns artigos, depois teve umas publicações com participação dele, aí eu fui ler. Mas na época eu pedi um livro, ele falou, deixa eu ver vídeo, me dá um livro. Aí ele saiu do escritório, espreguiçou, foi andando comigo até a varanda do refeitório, aí apontou para a floresta assim. Fica à vontade, voltou para o escritório. Aí então eu já, desde o início, eu sabia que para eu estudar eu tinha que ter uma boa observação. Uma boa observação. Legal, meu amigo. E para você, Peu, nessa fase, a gente está chegando na parte final, né? Passa rápido, a prosa tá boa, mas qual que é o grande poder da agrofloresta para você? É a agricultura da paz, Murilo. É a agricultura da paz. Essa diversidade, essa dinâmica do planeta, a estratégia do planeta de sucessão, de propagar a vida no tempo e no espaço, ela traz abundância. E a abundância traz mais vida, mais prosperidade. Então tem paz. Tem paz. Não conheço outro tesouro maior. Se a gente tiver paz, a gente alcança tudo aquilo que a gente precisa alcançar. Muito bom. Essa é uma grande missão, podemos dizer assim, para todos nós, né? Muito bom. E a agrofloresta realmente pode trabalhar nessa pacificação, né? Na relação como a gente entende e compreende essa manifestação que é a vida no planeta, né? O ser humano é muitas vezes tão incapaz de perceber, né, a forma que está agindo, né, nos combates, vamos dizer assim, e na agricultura, né? E a gente realmente pode pacificar a partir do campo. Isso é sim, muito rico.
Você tem uma oportunidade, Peu. Hoje eu não vou poder estender muito mais, mas quem ainda quiser fazer alguma pergunta para o Peu, a gente ainda tem alguns minutos e podem usar essa interrogaçãozinha aqui ou fazer nos comentários. Mas a gente está chegando nessa parte final e eu quero que você possa deixar uma mensagem de inspiração para jovens, principalmente, né? Jovens, né? Vamos dizer assim, meninas também, né? Meninos que queiram conhecer mais de agrofloresta, qual que é o caminho que devem trilhar, o que devem buscar. Você já deu uma grande dica aí, que é buscar olhar para a natureza como um livro aberto, né? Porque está tudo ali. Mas o que você pode deixar de uma mensagem final aí para as pessoas que estão acompanhando essa live e principalmente lembrando dos jovens, né? Eu sempre busco trabalhar com crianças e jovens. Eu sou um afortunado, sabe? Eu gosto muito da educação, né? Eu sempre tive facilidade com meus educadores, chegar perto dos professores, e na infância e na adolescência eu tive educadores agroecólogos, né? Sempre tinha a natureza envolvida nas atividades. Então eu criei um caráter ecológico. E em muitos momentos da vida eu sabia que existia algo melhor. Então eu não me sujeitei a viver certas coisas, porque eu sabia que existia algo melhor e procurei um lugar melhor para mim. Então, assim, principalmente para os pais, sabe? Nas primeiras fases da vida, se a gente tiver contato com a natureza, mas um contato verdadeiro, né? De pôr o pé no chão, brincar, subir na árvore, conhecer as plantas, porque tem muitos segredos nas florestas. Se a gente buscar se aproximar de pessoas mais simples, que têm mais contato com a natureza, e proporcionar para os nossos filhos esse contato, é um grande bem que a gente está fazendo para eles, sabe? Eu digo assim, para os pais, né, em relação às crianças, né, proporciona, né, um ambiente que traga uma boa educação, porque vai formar no caráter, no cerne. Legal. Eu acho que é isso, né? A gente sempre tem uma oportunidade de fazer algo bom. Vamos procurar ver, enxergar o que a gente pode fazer de bom naquele momento. Muito bom, Peu. Gratidão, meu amigo. Já tem aqui umas 2 perguntas, eu acredito que a gente, de maneira mais breve, a gente pode responder também. A Gabriela está perguntando, como está a sucessão geracional da agrofloresta? Traduz aí, Murilo. Geracional é de geração? Então, não entendi bem, né? A sucessão de gerações que estão trabalhando, talvez, né? A sucessão nesse sentido, para o futuro, né? Porque você falou aí dessas gerações de agroflorestores, eu acredito que seja nesse sentido, né? Tá. Viu, gente? Tem muita gente vendendo gato por lebre aí, né? Tem muita gente vendendo gato por lebre aí. Então, assim, a gente tem que fazer um exame mesmo, ter uma fineza. Veja bem, princípios naturais, né? Princípios agroflorestais. Se ele é um princípio, você vê ele na natureza. Então, não dá para fazer um hall de princípios. Mas alguns princípios já é possível a gente sistematizar para transmitir de um para o outro. As tecnologias, elas já existem. E o simples foi feito para ser o melhor. Na simplicidade tem grande ciência. Então a gente não precisa muitas vezes de muito aporte externo para fazer o negócio ir para frente, sabe? E tem gente que divulga receita. E isso não pode, ou isso não é, eu sou muito desconfiado, sabe? O próprio Ernest, em um contexto, ele explicou que o canteiro era no nível do solo. Em outro contexto, ele suergueu o canteiro. Em outro contexto, tinha até uma valinha, 2, 3 valinhas, sabe? Então, né, isso não pode, ou isso não é, sabe? Eu sou desconfiado, assim, com as coisas, né? A gente
confia naquelas pessoas que estão na frente da gente, mas a gente tem que buscar alcançar, examinar, né? Eu tenho a seguinte estratégia. Quando eu tenho um instrutor, eu aceito aquilo que ele está falando, é diferente de acreditar. Eu aceito para poder ficar examinando, né? Com o tempo, né? Porque se eu não aceitar, se eu falar não, depois eu não vou nem lembrar para continuar estudando, sabe? Mas olha, gente, atenção aí, viu? O negócio... Outro dia eu recebi um anúncio. Eu recebi um anúncio no computador. Venda orgânico na sua cidade, sem ter curso superior e sem ter terra. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso, cara. Como é que esse anúncio chegou para mim, né? O Google tá me ouvindo, acho que eu falei com alguém. Aí estava escrito lá, empreendedor sustentável. Aí passou uma semana, eu falei, rapaz, eu vou dar uma olhada lá naquele empreendedor sustentável. Não achei. Não achei. Eu tinha até salvo, não achei. Falei, como é que pode uma coisa dessa? Eles estão de olho, eles estão de ouvido. Depois eu fui pesquisar a respeito e vi que tinha um monte de anúncio assim, que às vezes é até uma estratégia. A gente faz um anúncio para saber se existe um público para vender um pacote. Eu faço muito isso, né? Eu faço um anúncio para saber se existe um público, aí depois eu vou lá, manda o café, manda a erva mate, manda o mel aí da Agrofloresta, que eu tenho público para vender. Mas primeiro eu faço um anúncio, né, para saber se tem público, aí a gente monta a lista e faz um pedido, né? São estratégias. Legal. E aí, para a gente finalizar, tem mais uma pergunta aqui, a gente está bem no finalzinho. Como foi a experiência, voltando lá para o início da live, né? Como foi a experiência de plantar SAF em prédios, né? Não em prédios, né? Nas proximidades dos prédios, no plano piloto. Quem está perguntando é o Barros. Eu acho que ele é seu amigo, né? Lima Neto. É parceiro aí, é sangue. Aí, mano, cara, eu plantei Eu participava da equipe, a gente ia para Chapada colher semente. O Namastê era nosso guia. A gente ia para Chapada em 2009 colher semente e o Namastê era nosso guia lá. Que tempo legal aquele. Aí eu peguei aquele coquetel de semente, andava o plano piloto juntando sementes e fui plantar num estacionamento que era chão batido. Tinha uma bananeira lá que os carros atropelavam, aí ela deitava e rebrotava outra, deitava e rebrotava outra. Aí eu plantei um safo em volta, juntei material, juntei madeira. No primeiro ano só nasceu guandu e caju. Só que eu guardei aquele consórcio de semente em casa. O prédio térreo, friozinho, ficou lá guardada a semente. No segundo ano eu podei os guandu e plantei de novo a mesma semente. Nasceu tudo, nasceu o angico, nasceu as leucena, o amendoim bravo, né? O sabonete de soldado, nasceu todo mundo, mogno, as frutas. E eu achei muito legal aquilo, porque é um coquetel de semente. Eu descobri isso, que às vezes a terra não tem a condição nem para a semente germinar. Mas se a gente trabalhar ela, depois a semente germina, né? Eu faço uma coisa muito legal, eu procuro textos bíblicos, ensinos agroflorestais, né? E tem as passagens que fala da semente, né? Se a gente examinar direitinho aquilo ali, é a natureza falando, né? Que a gente veio do pó, que do suor do rosto vamos ganhar o nosso pão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se a gente for procurar, tem muitos ensinamentos agroflorestais. É a natureza falando. Eu acho muito interessante isso. Muito bom, Peu. Eu achei muito bom ter essa oportunidade de a gente falar, fazer esse registro aqui, né? Do Pedro Paulo, que está lá em Rondônia fazendo esse trabalho com a agrofloresta. Era para ter feito algumas semanas, 2 semanas atrás, mas por conta dessa viagem que eu tive que vir a trabalho, né? Passei pela Bahia, depois estou vindo do Rio de Janeiro, estou em Minas, agora voltando para Goiânia, se Deus quiser, amanhã estou chegando de volta em casa. E aí eu falei, não, eu preciso falar com o Peu, fazer esse registro aqui, em breve avisar todo mundo também que essa live vai estar no YouTube, né, no canal da Agrosintropia, tinha um amigo aqui perguntando, né, e
Desejar para você, meu amigo, saúde aí, prosperidade nesse trabalho, que a gente possa continuar também dedicando nosso tempo, né, de levar isso para as pessoas conhecerem, né, porque eu sinto que tem uma capacidade de libertar o agricultor, né, de muitas amarras que foram impostas, né, então eu acho que esse trabalho que você está fazendo aí é fantástico e continue nessa missão e juntando os amigos para promover a agrofloresta na Amazônia que a gente precisa tanto. Não só na Amazônia, no Brasil e no mundo todo, que em breve eu sinto que a gente vai começar a exportar muitos trabalhadores para fazer trabalhos em todo o mundo. Então a gente só está nesse momento formando essa geração, podemos dizer assim, que vai ter muito trabalho em todo o mundo, e já está tendo muito trabalho no Brasil, desenvolvido com a agrofloresta, e espero contar com você também nesse grande trabalho que a gente tem pela frente, né? É isso, meu amigo. Pode também É isso aí, legal. dizer algumas palavras finais aí. Eu não sabia que o Instagram agora está deixando a gente ficar mais tempo, mas eu tenho um compromisso logo mais aqui já agendado também. E aí eu quero te ouvir nesse finalzinho aí. Tá. Tem uma passagem que fala, né, em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Aí, quem é que vem para que tenha vida e a gente tenha em abundância? É a luz do sol, né, Murilo? É a luz do sol, né? Exato. Dia 27 agora é meu aniversário, né? Aí já é entrada de primavera, a gente vai fazer mutirão lá na capital, lá com o Laércio e a turma. Aí a turma aqui de Rondônia, que tem interesse em visitar uma área de agrofloresta, tem interesse em organizar uma atividade num sítio, é muito mais rico a gente fazer um encontro com 30 pessoas. A fase agora só permite 10 pessoas, né? Fora do grupo de risco, né? Aí, tomando todas as precauções. Mas é muito mais rico a gente fazer uma atividade com 30 pessoas, porque tem uma média nacional, em torno de 5% das pessoas que participam de um curso, elas mudam o consórcio, melhoram ou se tornam consumidores de produtos agroflorestais. Então, quando a gente faz consultoria pontual, a gente tem que em 100 lugares para mudar 5 pessoas. Agora, se a gente faz 3 encontros com 30, a gente já muda 5 pessoas, né? Então, é interessante a gente fazer essa estratégia de organizar uma atividade com um grupo grande. Aí entra em contato, tem os grupos nas redes sociais de Agrofloresta em Rondônia, e a gente também descobriu agora que a gente pode juntar um grupo de pessoas, de produtores, e fazer consultorias online, né? E pegar mais de um consultor. Então a gente está amadurecendo essa forma de fazer consultoria. Não precisa trazer uma pessoa, pagar uma passagem de avião, mas se a gente conseguir ser claro e transmitir o que a gente está vivendo, a gente vai conseguir contar com o auxílio de quem está mais na frente do que a gente, e vamos dar passos mais sólidos, né? Vamos criar condições para que outras possam chegar mais perto. É isso aí, meu amigo. Legal. Grato pela oportunidade. Tem algum curso agendado? Tem, mas a gente decidiu ir para Brasília, passar 2 semanas lá com o João e o Namastê. Aí, quando voltar, a gente vai rever a data do curso. A gente combinou. Uma galera aqui, tem um colega indo, olha que interessante, tem um colega indo fazer uma atividade, e daí a gente juntou os outros colegas para ele não voltar, ficar 1 semana lá e fazer 2 cursos, né? Legal. O Mais faz muito isso, né? O Mais cria condição para levar um produtor para um curso. Todo curso que a gente faz aqui, a gente coloca 1, 2 agricultor, vai lá buscar o cara lá na casa dele, porque a gente tem que conseguir alcançar os produtores, né? Quem tem mais condição de prestar serviços ambientais, eu tenho certeza que é quem está no rural. Agora, só vai conseguir prestar serviços ambientais se tiver o apoio do urbano, porque é o nosso voto, é o produto que a gente consome, a camisa que a gente veste, que decide o mundo do amanhã, sem sombra de dúvida. Então, a gente tem que conseguir fazer essa ponte. Beleza, meu amigo. Espero boa sorte lá nesse curso, lá no João, que é uma das principais salas de aula, né?
que a gente tem no Brasil. O João é um dos principais apoiadores que a gente teve no início do Mais, né? E o Peu também está junto com a gente no Mais. Para quem não conhece ainda, é o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, e que também está no Instagram. E só para lembrar que o perfil do Peu é Agrofloresta em Rô, de Rondônia. Tá? Então procurem aí, sigam o trabalho dele. E é isso, meu amigo. Desejo tudo de bom para você. A gente vai se encontrar em breve aí. Espero que sim. Valeu, já, Valeu. né? Espero que sim, Com meu essa amigo. chuva aí, né? Com essa chuva aí, agora a gente anda, né, Murilo? E semente vai e Tão vem, né? aguardada. Isso aí, meu amigo. Tudo de bom. Gratidão a todos que estão aí até agora acompanhando, né?